Graça e paz. Amém. Muita paz, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu já queria orar para Deus diminuir o nervosismo e também para que Ele possa me usar para abençoar o seu mês de novembro. Assim como todos que já passaram por aqui deixaram a sua palavra, eu também queria deixar a minha. Então vamos orar principalmente pela minha vida e também para que vocês possam entender e compreender, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui estou eu, meu Pai, inteiro ao seu dispor, meu Pai. Usa a minha vida para falar, meu Deus, para os seus filhos, para abençoar o ano, meu Deus, para abençoar o mês de novembro deles, meu Pai. Para mim, meu Deus, dê sabedoria para que eu possa passar para eles o que o Senhor falou ao meu coração, meu Pai. E para eles, meu Pai, dá o entendimento para que eles possam absorver, meu Deus, e saber onde e como usar essa palavra, meu Deus, na vida deles. Em nome de Jesus, meu Pai, que nenhuma palavra possa sair da minha boca, meu Deus, mas que todas possam sair, meu Pai, do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O tema da minha ministração é o homem que Deus usa. Para os que gostam de anotar, o homem que Deus usa. E o texto base está lá em Atos, capítulo de número 9, do versículo 10 ao versículo 12. Atos, capítulo 9, versículo de número 10 ao 12. Todos acharam, amém? Tem gente procurando aí ainda que eu estou vendo? Mas já está lá, né? Tá. Então vamos lá. Em Damasco morava um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Amém? Amém. Irmãos, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida de Ananias. Ananias, que é um homem pouco comentado na Bíblia, mas que batizou um dos maiores apóstolos depois de Jesus, que foi o apóstolo Paulo. E aqui dentro desse texto a gente pode encontrar 5 qualidades em Ananias, que são as 5 qualidades do homem que Deus usa. A primeira delas: o homem que Deus usa, ele tem um coração de discípulo. Se a gente for no versículo 10, coloca o versículo 10 para mim de novo, Fê. Olha lá, a gente pode ler. Ora, havia em Damasco certo discípulo, diga comigo, discípulo. Então, Ananias não era um membro, Ananias era um discípulo. O que significa a palavra discípulo? Discípulo significa ser seguidor de Jesus, ser seguidor do seu mestre. Quando você é um membro, você é só mais um número. Quando você é discípulo, você pode fazer a diferença no reino de Deus. E Ananias, ele era um discípulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Eu estava conversando com o pastor Moisés esses dias, a gente estava vindo para a igreja, e ele estava falando que toda vez que os 12 discípulos de Jesus fizeram o que eles queriam da vida deles, eles empreenderam derrota para eles mesmos. Por isso que o discípulo significa ser seguidor de Jesus, seguidor do mestre. Um discípulo, ele tem exemplo, ele é um exemplo, a vida do discípulo é um exemplo. Vocês viram o Clebinho ministrando aqui. O Clebinho, depois da ministração dele, ele teve a honra de ser chamado pelo pastor depois no final, e para todos verem, ele foi honrado, dizendo que ele tinha autoridade para ministrar o que ele estava ministrando. O Clebinho, ele era um exemplo de um discípulo que tem bom testemunho. Um discípulo, ele tem que ter bom testemunho. Lá no capítulo 22, mais para frente, no 22, versículo 12, nós podemos ver isso também na vida de Ananias. Olha lá. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então, um discípulo, ele tem um coração de discípulo, ele não é um membro, e ele pode ser usado na casa de Deus, e o discípulo, ele tem um bom testemunho a todos. Essa é a primeira. A segunda: o homem que Deus usa, Deus pode contar com ele. O homem que Deus usa, Deus pode contar com ele. Disse-lhe o Senhor numa visão, versículo 10, voltando lá no 9, no capítulo 9, versículo 10.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele de prontidão responde: Eis-me aqui, Senhor. Deus pode contar com o seu discípulo. Um discípulo ele está sempre pronto para fazer a vontade do seu mestre. E um discípulo ele não manda outro. Ele não manda outro. Deus chama Ananias e ao invés dele falar: Olha, Senhor, tem um Ananias ali, ó. O nome dele também é Ananias. Deus usa muito ele. Está ali, ó. Por que o Senhor não usa? Não. Deus está perguntando: por que não você? Por que não você? Ananias, eis-me aqui. Usa a mim, Senhor. Usa a minha vida. Por que o outro? Por que o outro Ananias e não você? Deus quer te fazer frutificar. Deus quer usar você para dar bons frutos. Por que não você? Então, quando o Senhor chamar, você responde: eis-me aqui. Deus pode contar com você. Um discípulo, ele é obediente. Coloca Atos, capítulo 30, versículo de número 10. Atos capítulo 5, versículo de número 30. Olha lá. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. 31. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E aqui vem o versículo que é a chave. O discípulo ele é obediente, ó. E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O discípulo que é obediente tem Deus à sua direita. Só Deus. Só tem Deus à sua direita. O discípulo que é obediente. Então Deus pode contar com ele. Ele se dispõe. E o discípulo que obedece tem Deus à sua direita. Vamos para o terceiro. O homem que Deus usa tem direcionamento de Deus. Versículo 11, lá em Atos 9, versículo 11. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. 12. E vi um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aqui, irmãos, Ananias ele tem um direcionamento de Deus. Quantas vezes nós, na nossa mente, na nossa cabeça, chamamos o nosso achismo de Deus falou? Ah, Deus me falou. Não, Deus não falou. Na verdade, você nem tem um direcionamento. Você está fazendo o que você quer. Mas porque você quer fazer, às vezes você chama de achismo. Você chama de Deus falou. Ah, Deus me falou. Tem um exemplo melhor do que nós aqui da primeira geração tentando descobrir quem vai pregar? Deus me falou que era você. Aí o outro, não, Deus falou que era você. Poxa, então Deus é Deus de confusão? Deus já tinha dado um direcionamento para o pastor Moisés. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de achismo. O nosso achismo a gente estava chamando de Deus falou. Não, Deus me falou que é você. Não, mas Ele me falou que é você. Não é possível, então. Então Deus está falando com todo mundo coisas diferentes? Deus não é Deus de confusão. O discípulo ele tem um direcionamento de Deus. Ele tem um chamado. O discípulo não faz a obra antes de buscar de Deus a sua vontade. Por quê? As vontades do nosso coração, elas são o quê? O coração é destruidor, o coração é enganoso. A vontade de Deus não. A vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável. Então, quando você tem um direcionamento, você sabe para onde você está indo. Você sabe o que Deus quer para a sua vida. Então, um discípulo, ele tem direcionamento de Deus. A gente pode fazer muitas coisas, mas as que sempre vão agradar a Deus são as que vêm do coração dele, não do nosso. Lá em Salmos 73, 24, fala um pouquinho mais sobre esse direcionamento de Deus. Salmos 73, 24. Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Esse é o direcionamento que Deus tem para a sua vida. Direcionamento de Deus. O discípulo, Deus pode contar com ele, ele tem direcionamento e ele tem um coração de discípulo. Esse é o homem que Deus usa. 4. O discípulo, ele tem limitações humanas. Aí você vai falar para mim, pô, Léo, você está falando para mim que o homem que Deus usa tem limitações humanas? Tô. Você vai entender já já. Coloca aí o versículo 13. Atos 9, 13. Vindo ter comigo de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi.
Deixa eu explicar um pouquinho mais a história de Saulo para vocês. Ele, antes de virar Paulo, antes de se converter, esse Atos 9 é o capítulo em que Paulo se converte. Ele perseguia e ele matava os apóstolos de Jesus. E aí, às vezes, as limitações humanas de Ananias, ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, tem certeza? Você tem certeza que é para lá que o Senhor quer me mandar? Falar com Saulo, que na época era Saulo, Paulo era Saulo? Você tem certeza? Essa era a limitação humana de Ananias, medo. Medo. Talvez Ananias teve medo, porque a história de Saulo, todos os discípulos que iam falar com ele, todos os discípulos que ele cruzava o caminho, ele matava, prendia. Qual é a limitação que tem te impedido de fazer a obra de Deus? Talvez o medo? Talvez o medo de errar, o medo de não conseguir? Agora, Ananias, ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, você tem certeza mesmo que você quer que eu vá falar com Saulo? Você tem certeza? E aí lá no versículo 17, está a resposta para isso. Aconteceu que... Não, Atos 9, 17. Partiu Ananias. O que ele fez? Partiu Ananias. Ananias foi. Ananias não deixou nenhuma limitação. Ananias não deixou nenhuma limitação humana impedir ele de fazer a obra de Deus. Então Ananias vai. Ananias vai. A gente pode até questionar, irmão, a obra de Deus. Ananias questionou: Ananias, Deus, mas é isso mesmo que você tem para a minha vida? Eu vou falar com Saulo que está matando todo mundo? A gente pode até questionar, mas a gente tem que obedecer. Partiu Ananias: Deus chamou? Eis-me aqui, Senhor, obedece. Vai para cima. Não é possível, Deus chamou, Ele é contigo. Deus chamou, Ele é contigo. Um servo, ele é obediente. Ele é obediente. Abraão ia matar o próprio filho. Abraão, em obediência a Deus, ia matar Isaque. Não é possível que Deus não abençoe um cara desse, não é possível que Deus não abençoe um servo que é obediente ao ponto de matar o próprio filho. Então, o discípulo, ele tem limitações humanas, mas ele não deixa elas ficarem acima da vontade de Deus. Ele tem limitações humanas, mas ele vai e ele faz o que Deus mandou ele fazer. 5, o último. O homem que Deus usa, ele entende o mundo sobrenatural. Atos 9, 17, a gente já leu. Então Ananias foi, ainda está aí, né? Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso é o sobrenatural de Deus, irmão. E Ananias, ele era um servo que ele entendia o sobrenatural. No caminho, lá atrás, quando Saulo estava vindo, Deus tinha aparecido para ele numa luz muito forte que cegou ele. E Deus falou para Saulo: vai vir um servo chamado Ananias e vai falar contigo. Ananias, ele vai e ele fala com Saulo. Isso é o homem que entende o sobrenatural. O homem que entende o sobrenatural, Deus usa para pregar, para batizar, para curar, para libertar. Porque ele entende o poder que ele tem. Ele entende o Deus que ele tem. Ele não vai sozinho. Ele sabe que quando ele vai, Deus está à direita, porque ele já tinha sido obediente lá atrás. Ele chega com autoridade. Ele chega com autoridade. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu lá atrás, no caminho por onde vinhas, enviou-me para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Saulo foi curado, Saulo viu de novo. Saulo se converte. 1 Coríntios 2,14, isso é um versículo que a gente conhece já, porque já foi temática para o nosso ano. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém pode ser discernido. O discípulo que entende do sobrenatural tem autoridade. Por ele, pelos outros, ele não pode ser discernido, mas ele discerne bem tudo. Ele sabe onde ele pisa, ele sabe quando ele sai, ele sabe quando ele tem que entrar, ele sabe quando ele tem que sair, ele sabe que Deus está com ele e ele vai e faz a obra. Os frutos de Ananias? O apóstolo Paulo. Só isso. O apóstolo Paulo. 2 Coríntios?
É Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios. No versículo 9, ele se converte. Lá no 18, Paulo já está na sua terceira viagem missionária. Fruto de Ananias. Fruto de Ananias. Imagina se Deus, quando chamou Ananias, lá no começo, ele tivesse dito isso: olha, tem um Ananias ali que ele pode ser usado. Por que eu? Talvez Paulo, lá no capítulo 18, não estivesse na sua terceira viagem missionária. Então, irmãos, muitas vezes Deus está chamando a gente e a gente simplesmente se esconde. A gente simplesmente aponta outro. Deus, aquele ali, ele pode ser usado mais do que eu. Por que o Senhor está me chamando? Por que eu? E Deus quer que você queira o 100% dele. Deus quer que você queira o 100% deles. Deus quer te usar de maneira sobrenatural. Deus quer te usar com entendimento. Deus quer te usar do jeito que Ele quer. Deus quer te usar com direcionamento. E às vezes, irmão, Deus tem buscado homens e mulheres como Ananias e Ele não tem achado. Então eu quero que você levante a sua mão e diga para Deus: Deus, estou aqui. Eu sou um Ananias. Eu sou um Ananias, usa a minha vida. Usa a minha vida, meu Pai. Eu quero ser um discípulo na sua casa. Eu quero ser um discípulo para ser usado com honra. Eu quero ser um discípulo que frutifica, meu Deus. Eu quero ser um discípulo que tem uma história para contar. Eu quero ser um discípulo que pode chegar em você e pode falar: Deus, eu fiz. Quando o Senhor me mandou ir lá no homem que matava todo mundo, eu fui. Partiu Ananias. Eu quero que você leve isso para a sua vida hoje. Partiu Ananias. Ananias foi. Você vai. Nesse ano de 2016 você vai. E você vai pisar com autoridade. Você vai pisar com o peso da retidão nos seus pés. Aí sim você vai esmagar Satanás. Aí sim você vai poder dizer: eu fui, eu pisei, eu combati o bom combate. E agora eu estou aqui para contar meu testemunho. Para contar a minha história. Eu estou aqui para falar: eu fui. Eu obedeci a voz de Deus. Eu obedeci a voz de Deus. Eu fui. Eu posso dizer: eu fui. Deus me chamou. Eu busquei direcionamento. E eu fui. Meu fruto está lá, ó. Meu fruto está lá. Talvez Paulo encontrasse Ananias depois e agradecesse. Ananias, se não fosse você, tanta gente passou por mim. Tanta gente passou por mim e não teve coragem de olhar na minha cara e falar assim: tem um Jesus que te salva, tem um Jesus que pode mudar a sua vida. E você teve a coragem de chegar em mim e contar de Jesus. Você teve coragem de ir lá, me curou. Talvez Paulo agradecesse a Ananias, a gente não sabe, a gente fica imaginando, a gente tem essa liberdade de imaginar. Mês de novembro é o mês que você vai exercer o seu chamado. É o mês que você vai exercer o seu chamado. Partiu Ananias. Essa é a palavra que você vai levar daqui hoje. Partiu Ananias. Você vai dizer: Senhor, eu quero ser um Ananias. Você pode se espelhar em Ananias, mas não fica usando a história dele como base não. Você vai construir a sua. Você vai construir a sua. Usa Ananias como base, mas fala assim: eu quero ter uma história igual. Eu quero construir a minha história igual. Talvez, meu irmão, assim você possa ter uma história para contar para Deus. Você possa chegar em Jesus e dizer: olha, eu servi ao Senhor. Quem sabe quando a gente chegar lá no céu e Deus te perguntar: e aí, o que você fez para mim? Você pode falar isso: eu fui. Quando você me chamou, eu fui. Eu estava disponível. É uma história para contar, irmãos. Eu fico muito feliz porque as palavras, essa ministração minha, ela está pronta desde antes dos 12 dias. E a palavra de Deus, ela se confirma tanto que a gente chegava um no outro e falava: olha, se eu demorar muito para ir, você vai acabar falando o que eu quero falar. Mas eu fui entender só esses dias que mesmo que alguém fale aqui alguma coisa igual, Deus sempre vai usar a gente de maneira diferente, porque Deus sempre tem alguma coisa para acrescentar. Deus sempre tem alguma coisa para acrescentar, então Ele sempre vai usar a gente de maneira diferente. Nós comentávamos: você vai falar minha palavra, você vai acabar falando o que eu quero falar. E aí o pastor falava pra gente: irmãos, fica tranquilo, vocês estão sendo bênção nesses 12 dias e Deus sempre usa para falar de maneira diferente. Deus não vai deixar nada em aberto. Deus, nesses 12 dias vocês vão estar cobertos pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Segue esses 5 passos. O discípulo, Deus pode contar com ele. Tem coração de discípulo, tem direcionamento e entende o mundo sobrenatural. Com isso, sendo obediente, Deus está à sua direita. E deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas se vocês têm Deus, o resto é fichinha, o resto é detalhe. Vocês só têm Deus à direita de vocês. O resto é detalhe. Detalhe. Vai para cima que já é sua, a vitória é sua. Vai para cima. Se vocês têm Deus, vocês podem pisar com autoridade.
Vocês podem pisar com o peso da retidão, da obediência, que foi falado aqui ontem pela pastora Lilian. Mas você tem que estar disposto, você tem que estar disponível. Não é sentar e só receber. Só receber. Fala, pastor. Fala, pastor, que eu estou recebendo. Não, é dar, é ter o que dá também. É o Ananias, partiu Ananias. Partiu Ananias. Você tem que ter uma história também para contar para Deus. E nesse mês de novembro, e durante o ano todo, porque novembro já é lá no final. Durante esse ano todo vocês vão. Partiu Ananias. Vocês vão exercer o chamado de vocês com base nesses 5 passos. Era essa a palavra que Deus tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que eu possa ter sido usado para falar. Antes de encerrar, eu queria orar. Queria orar por vocês, para que no coração de vocês possa nascer um Ananias cada dia desse ano. Amém? Vamos orar então, para a gente poder encerrar? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, que no nosso coração, meu Deus, possa nascer um espírito de Ananias a cada dia, meu Deus, e que nós possamos ouvir a sua voz, meu Pai, e com o direcionamento de Deus nós possamos fazer a sua obra, meu Deus, porque a sua vontade, meu Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, meu Deus. Que nosso louvor ele possa subir, meu Deus, como incenso, meu Pai, e que possa chegar ao seu coração, meu Deus, que nesse ano nós possamos exercer o nosso chamado e termos vontade, meu Deus, de sermos discípulos, de sermos usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, esteja conosco, porque o Senhor diz na sua palavra: o discípulo que é obediente tem Deus à sua direita, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém.